Show. Então, fala galera no canal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre full text, como funciona locks e user space no Linux. Então, primeiro a gente vai revisar um pouco de mecanismo de sincronia, se alguém esqueceu o que significa assim. E depois a gente vai ver sobre SSCall e sobre os problemas que a gente tem nela, que o trabalho tem sido basicamente estudar esses problemas. Bom, então, mecanismo de sincronia é quando você tem um programa multithread e você precisa garantir a consistência dos dados. Então, vamos imaginar que você está lá no aplicativo do Banco do Brasil, você vai enviar dinheiro para alguém, ao mesmo tempo que você vai receber dinheiro. Então, você começou com R$1.000 na conta, você vai receber 400 e você vai enviar 200. Se tudo der certo, sua conta no final tem que ter R$1.200. Aí lá no COBOL do Banco do Brasil tem duas threads, em que você tem uma função que pega os dados da transação, aí você tem uma variável auxiliar nessa thread aqui que vai fazer uma cópia do quanto tem na conta corrente, você vai somar o dinheiro, e no final você vai atualizar. E a thread 2, que essa aqui é a thread de receber dinheiro, né? E a thread 2 é a thread de enviar dinheiro. Então, como tudo aconteceu independente, deu tudo certo no final, a gente conseguiu ter 1.200, tudo certo. Se a gente invertesse a ordem das operações, a gente também ia ter 1.200. Então, tudo certo também. Só que nesse código, como nesse tipo de... por causa do scatter, a gente não consegue garantir que isso aconteça, que isso vai ser verdade. A gente não consegue garantir que as threads vão executar dessa maneira. As threads poderiam executar dessa maneira, por exemplo. As duas threads fazem a cópia do seu saldo ao mesmo tempo, e uma faz a conta de 800, a outra não tem esse valor atualizado, e no final vai escrever 1.400. Então, beleza, você foi lá, deu calote no banco, maneiro, mas também pode acontecer do outro lado. Pode acontecer de você perder R$200 nessa história. Porque você tem uma variável que é compartilhada entre os processos e você não tomou nenhuma medida para permitir que somente uma thread manipulasse ela. Que, como vocês viram, coisas assim acontecem. E, enfim, tipo, o mecanismo de sincronia são coisas muito importantes para muitas coisas funcionarem assim. Tem até um caso em que como é que chama? Hoover, em português mesmo, sonda marciana lá, estava rebutando porque fizeram que o código de lock estava errado. E eles conseguiram arrumar daqui da Terra. Mas enfim. Então, basicamente, mecanismo de sincronia a gente usa na seção crítica do código, que é essa parte aqui onde você precisa manipular um dado sozinho, você não pode deixar outras threads manipularem esse dado. Você tem um dado que ele é único, ele tem que ser atualizado meio que atomicamente. Só uma thread pode acessar esse dado. É claro que a gente tem read-write locks, esse tipo de coisa, mas simplificando aqui, só uma thread pode manipular o dado. E o mecanismo de sincronia, ele sempre protege em dado, ele nunca protege em código. Isso é uma coisa importante levar em conta quando você está escrevendo um programa, porque a gente quer que a seção crítica seja a menor possível. Você não pode chamar milhares de funções dentro e tudo mais. Você quer proteger um dado, você quer proteger uma variável, alguma coisa do tipo. E tem vários tipos. Tem mutex, tem spinlock, tem semáforo, mas hoje a gente vai focar em mutex. Mutex é basicamente exclusão mútua. Então, você tem esse mecanismo que tem essa sintaxe de lock-unlock, em que você vai trancar uma seção do código exclusivamente para você. Então, quando você estiver nessas linhas aqui, você tem certeza de que só você está acessando elas. E você pode manipulá-las de forma tranquila, que não vai ter problema de concorrência aqui. E como o Mutex funciona? Basicamente, você tenta pegar o lock, se você conseguir,
você segue em frente, roda seu código, senão você dorme. E num lock, você acorda alguém que estiver dormindo. Então, é isso, muito simples. Alguém tem uma dúvida de mecanismos de sincronia? Não? Beleza? Então, e como a gente implementa um mutex em espaço de usuário? Bom, é claro que pelo título da palestra vocês sabem que eu vou usar Futex, mas alguém tem uma ideia assim de que você precisa, de que syscall você usaria assim se você fosse escrever um mutex em espaço de usuário? Não faço ideia, né? Beleza. Também não sabia. E antes de seguir, tem essa frase aqui muito, muito famosa, aqui patenteada. Não escreva seus locks. O Linus já falou isso, todo mundo, até o Bill Gates já deve ter falado isso já. É parecido com, tipo, nunca escreva o seu algoritmo criptográfico, porque escrever mecanismo de sincronia tem muitos e muitos e muitos casos de borda e tudo mais. É muito, tipo, você precisa realmente saber o que está acontecendo, você precisa conhecer muito bem como funciona o hardware, como funciona o processador, como funciona a memória, memória compartilhada, barreira de memória. Você precisa ter um entendimento muito claro sobre como o seu programa roda em muito baixo nível. Então, e tanto que é por isso que o código-fonte Futex ele é uma parada super complexa, assim, que tipo, demorei muito tempo para entender o mínimo, assim. E tudo que você quer modificar em relação a locking no kernel demora, tipo, meses e meses, porque tipo, você não quer chegar no dia seguinte e descobrir que tem um deadlock e a internet está morrendo, sabe? Bom, Futex, então. Futex tem um paper muito famoso que chama Futex SR Tricky, de um desenvolvedor, esse cara que chama Ulrich. O paper dele é muito bom, ele explica sobre Futex e ele explica também por que Futex são complicados. E ele começa o texto dele falando que Futex são difíceis de usar e ele justifica isso contando justamente que os criadores de Futex não sabiam usar Futex de maneira apropriada. Ele fala, pô, os caras deram um exemplo, mas tem um deadlock no exemplo dele, sabe? Então nem quem criou sabia conseguir usar de primeira, assim. Mas tudo bem, né? Tipo, é uma coisa difícil mesmo. E também tem esse comentário aqui no código-fonte que fala que os Futex são amaldiçoados, mas pelo menos eles vêm em 3 sabores. Eu procurei no logo do kernel, eu não sei muito bem do que se trata. Eu acho que são, no começo tinha 3 operações. E quem criou foi esse cara, Rusty Russell. Ele estava na IBM em 2002. Eu acho que ele não trabalha mais com kernel, mas em algum momento ele começou a trabalhar com a stack de rede. Mas faz vários anos que ele não mantém isso. Tipo, ele está completamente desconectado disso. Quem mantém hoje em dia é o Thomas Gleisner, que é o mesmo cara que ele mantém muita coisa de x86 e muita coisa de real-time também. Então, tipo, essa é uma das pessoas apropriadas para cuidar dessa área, que entende muito bem sobre como funciona o processador. O objetivo do Futex é ser uma syscall muito rápida. Então, justamente porque você não quer perder tempo com lock, né? Lock é justamente meio que um desperdício, assim, né? Você não está fazendo um trabalho de fato. Se você tiver sorte, muitas vezes você vai conseguir passar reto pelo lock, você vai conseguir pegar o lock de primeira, que é o caso não português acho que é não contido, não sei como é que fala em português. É o caso em que o lock está livre e o Futex ele é otimizado para isso. Se o lock está livre, você consegue pegar sem envolver o kernel. Envolver o kernel é ruim porque envolve uma syscall, envolve uma troca de contexto e hoje em dia com as mitigações do Spectre e Markdown, fazer uma syscall é uma coisa meio cara. Um requerimento para o Futex funcionar, ele precisa de um hardware que suporta operações atômicas. Até onde eu sei, qualquer plataforma popular hoje em dia faz isso. Uma coisa interessante de notar é que quando você quer fazer, por exemplo, você está escrevendo seu código em C, você quer chamar uma syscall. Você quer usar syscall open, por exemplo. Aí você escreve lá open e passa os parâmetros. Eu quero fazer o write. Você passa lá o write e escreve os parâmetros. O Futex,
não tem, tipo, e aquilo não é, assim, aquilo, tipo, não existe aquela função de verdade, né? Só um wrapper para a syscall, porque a syscall você tem que fazer uma instrução no processador e tudo mais. Então, o Futex não tem isso. O Futex não tem exposto um wrapper para a syscall, e isso meio que mostra qual a intenção da galera que criou. A galera que criou não pensou, eu quero ajudar as galera a escrever o mutex delas. Não. A gente vai criar essa parada aqui, e só quem escreve libc, só quem escreve lib de linguagem de programação que vai usar. Porque essa parada aqui, tipo, é para ser super baixo nível, é para ser exposta a partir de outra biblioteca. Então, a glibc, ela mesma usa um monte de futex, mas ela não expõe um jeito de você chamar o futex. Eu sei que, eu dei uma pesquisada antes, sei, por exemplo, a standlib do Go, da linguagem Go, ela usa futex para implementar os mecanismos internos dela. Acho que o Rush talvez use também internamente, mas você nunca... não é para você, a ideia é que você não precise chamar futex, você usa outra coisa. E então, por isso, né, que é para expert users, entre aspas. E a regra número 1 do desenvolvimento de kernel é nunca quebre o user space. Só que o Futex ele é tão diferente que ele como ele não tem, tipo, ele é para ser uma coisa mais baixo nível, até no lado do usuário, ele é um caso que conseguiu quebrar a ABI. Tinha uma operação do Futex, chamava Futex FD, que operava em file descriptors, em que, tipo, ela estava quebrada, ela não funcionava, e aí a galera, tipo, o design dela não funcionava, sabe? Não era que tinha um bug, era, tipo, realmente aquele design não funcionava, tinha um deadlock no design. Então a galera falou, cara, a gente vai tirar isso aqui do kernel e, tipo, se tinha uma aplicação usando aquilo, ela parou de funcionar, sabe? Mas eles tinham tanta confiança de que era só libs que estavam usando aquilo que eles tiraram. Aí, tipo, e é muito, muito raro você achar um commit fazendo isso, sabe? Que quebra a IBE do kernel. Essa é a cara da função, do função Futex. Ela é multiplexada, então você faz... Quebrou a coisa ou não? Então, tipo, alguém usava ou eles estavam certos? Então, parece que eles estavam certos. Parece que realmente ninguém usava essa parada. Então, ninguém acordou e o PC não estava ligando mais. Parece que realmente eles conseguiram garantir que... inclusive, tipo, se você olhar o commit, esse commit agenda a remoção. Então, é um commit que fala: prepare-se que daqui a 6 meses a gente vai tirar. Então, toda vez que chamava, aparecia um print K enorme, assim, tipo, para de fazer isso, tipo, daqui a 6 meses vai quebrar, tá ligado? E até onde eu sei, não se sabe de nenhum programa que deu ruim por causa disso. Então, acho que eles estavam certos. Bom, mais alguma questão? Bom, então, a função syscall Futex, ela tem essa cara aí. Ela é multiplexada, então significa que todas as operações vão passar por essa syscall. E atualmente ela tem 12 operações e 2 flags. Então tem bastante... dá para fazer bastante coisa, só que isso é meio ruim também, porque, tipo, o timeout, por exemplo, em algumas operações ele é um timeout, outras ele é um valor. Tem tipo, muito polimorfismo nessa syscall por causa disso, porque cada operação precisa de algumas tipos variáveis, então ele fica meio que um monstro, assim, cheio de... O código não fica muito bom de escrever justamente isso, porque você tem que lidar com vários casos para os seus tipos. Mas o importante aqui para a gente vai ser essas três aqui. Vai ser o Futex vai precisar de um endereço do user space, que vai ser o de tamanho, vai ser um inteiro sem sinal de tamanho 32, que a gente vai chamar de endereço do Futex. Vai ser a operação que a gente vai querer fazer, e o val, que dependendo da operação significa uma coisa que eu vou explicar. Então, uma coisa interessante aqui, vocês podem ver, e tipo, o retorno também varia, né?
uma operação, que é mais uma bagunça, mas vocês podem reparar que não tem nenhum file descriptor nessa syscall, que é uma coisa meio diferente, porque tipo, a gente sempre vê file descriptor em toda a syscall e todo o canto do Linux, mas no Futex não. O Futex não lida com file descriptor. O que ele lida aqui, o recurso para gerenciar é um endereço de um inteiro dos passos do usuário. Então, bem diferente. E aqui é um mutexzinho super básico, que não é otimizado, talvez não funcione, não me responsabilizo para todos os casos, escrito usando Futex. Então vamos lá ver se a gente consegue ver o que está rolando. Eu inicializo aqui o valor com lock free. Então, esse val aqui, ele vai ser a variável que determina o estado do Futex. Eu inicializo ela falando que o lock tá free, qualquer um pode pegar e usar. Então, no mutex lock, a gente vai chegar aqui, esse aqui é uma operação atômica, que é o compare and exchange, que a gente fala o seguinte, a gente compara o primeiro valor com o segundo, e se ele for verdade, a gente põe o terceiro valor. Então, basicamente é o seguinte, a gente vai perguntar atomicamente, o lock tá free? Se sim, fala que ele tá taken. E o retorno da função é justamente qual era o valor anterior de val. Então, se você vê que aqui é true, se você vê que você conseguiu substituir lock free por lock taken, significa que atomicamente a sua thread conseguiu colocar lá naquele val taken. Então significa que anteriormente o lock estava livre e você pegou. Então nesse caso você só segue e é isso aí, você não fez nenhuma syscall, você só fez uma operação atômica e você conseguiu pegar o lock. Agora vamos ver o que aconteceria se você não tivesse conseguido. Você ia tentar fazer a operação atômica de compare exchange, você ia falhar, você ia ver que você não conseguiu escrever lock taken lá, que o valor anterior não era lock free, então você vai dar um wait. Então você vai aqui dar um futex, vai passar o endereço do futex, que é o val aqui, você vai passar o opcode, que é futex wait, que é basicamente durma, tipo, faça essa thread dormir até que alguém acorde ela. E o terceiro elemento aqui é o valor esperado. Então você fala assim, kernel, quando você chegar aí dentro e na hora de me colocar para dormir, o valor for lock taken, pode me colocar para dormir mesmo. Porque como tudo aqui vai ser operação atômica, você não consegue garantir que entre essas duas linhas aqui, na execução delas, alguém vai ter soltado o lock. Então você não quer dormir por nada, sabe? Você quer certeza que quando você for dormir, você foi dormir com o lock taken. Então é para isso que serve o terceiro valor, para você não dormir se o lock já estava livre. Deixa eu dar uma limpadinha. Então, você só usa o kernel se você precisar dormir. Senão, você não teria usado o kernel. Agora, vamos ver um lock. Um lock, basicamente, você atomicamente fala que o valor é free, e aí você vai lá e dá um futex wake. Você dá uma operação de wake, fala, acorda alguém aí. E, nesse caso, o terceiro argumento agora, ele é o número de threads que você quer acordar. Mutex, você acorda uma thread por vez. Se você acordar mais de uma, só uma vai ganhar a corrida pelo lock, então você só vai desperdiçar ciclo. Então você acorda uma thread, e é isso aí. Mas tem alguns outros casos de variável de conditional variable, que você quer acordar mais gente e tudo mais, mas mutex não. Mutex é assim. Então, como vocês podem ver, o fulltext por si só não implementa nada, de fato. Você no user space tem que garantir as condições, você que tem que tomar o cuidado de fazer um mutex em cima dele. Mas basicamente isso. O wait você vai dormir, e o wake você vai acordar alguma thread dormindo. Alguma dúvida? Por que você usa um while ali para fazer esse compare exchange? Tipo, pode ser que ele seja acordado do fulltext e tenha que dormir de novo? Boa pergunta. Pode ser que você... Tem uma race condition aí, que acontece que você pode... Não, acho que o melhor exemplo, na verdade, é falar justamente o que eu falei sobre o lock taking. Se você está no while, porque se você for dormir e o kernel percebeu que, na real, o lock estava lock free, ele te acorda imediatamente retornando o erro.
Então você vai entrar nessa escola e vai voltar já. Você não vai chegar a dormir. Então você cai no while para tentar pegar o lock de novo. Entendeu? Entendi. Valeu. E caso você tenha feito, como eu falei, você acorda uma thread só, mas caso você tenha acordado mais de uma thread, aí você também tem uma corrida para ver quem vai conseguir pegar o lock de fato. Então, esse while também é útil nesse caso. Mas nesse caso, principalmente para você garantir, para você não conseguiu dormir, você tenta pegar o lock, vai que ele tá solto. A gente Só tem uma consegue... pergunta. Oi. Por que no Compare Exchange e no Atomic Set você passa vol e não endereço de vol? Porque, eu pensando assim, eu imagino, tipo, mesmo que seja o Compare Exchange seja traduzido diretamente uma instrução assembly, você não tá comprando, tipo, um ponto na memória? Cara, boa pergunta. Tipo, eu não compilei o slide, então talvez tinha que se passar endereço, realmente. Ok. Mas, Tá. eu pensei nisso também quando eu estava escrevendo. Eu falei, pô, será que é endereço ou será que é o valor? Porque faz mais sentido ser endereço mesmo, né? Tipo, mesmo que seja uma instrução, assim, tipo, você não pode comprar um registrador. Você tem que comparar, tipo, alguma Então, coisa na memória, mesmo que seja, tipo, um cache. sim. Então, pra mim, faria mais sentido você passar um endereço. Boa pergunta. Depois eu vou verificar. Bom, mais alguma coisa? Tony, nessa Oi. implementação que você fez aí, se alguma thread chamar o unlock, ela pode liberar o lock da outra thread? Se alguma thread chamar um lock... Sim, mas essa é a ideia. Quando você chama um lock, você vai acordar o fulltext e vai tentar passar o lock para alguém. Não, mas se uma thread que não fez o lock chamar o unlock, ela consegue liberar o mutex mesmo assim, certo? Ah, entendi. Sim, tipo, num caso em que o lock não foi chamado, mas a thread foi lá e deu um lock, é isso? Sim. Sim, você vai funcionar normal. Você vai acordar uma thread que estiver dormindo e você vai setar como free o valor. Só tem que ter um jeito de você já ter sido criada com o lock na mão, né? Tá, beleza. Show. Saquei. Bom, e a gente consegue otimizar isso mais um pouco ainda. Eu não vou mostrar o do lock aqui porque é meio loucura, mas no lock fica bem claro uma otimizaçãozinha que a gente consegue fazer. A gente consegue, em vez de ter dois valores free e take, a gente consegue ter três valores, que é free, se o lock não está na mão de ninguém, um é take, né, se eu peguei o lock, e dois waiting, se tem alguém esperando o lock. Porque às vezes você pega o lock e você solta o lock e nesse meio tempo ninguém esperou, ninguém concorreu para pegar o lock. Então, nesse caso, você decresce o valor de val, e se você vê que ele foi para 1, significa que estava 2 antes e tinha alguém com 8. E só nesse caso você faz a chamada para fulltext. Porque lembra que eu falei que a gente não quer usar o kernel, tipo, a gente quer tentar evitar ao máximo fazer uma syscall? Nesse caso aqui, todo unlock faz uma syscall. Já nesse caso aqui, a gente só faz uma chamada para fulltext quando a gente sabe que tem alguém para acordar. Senão, não tem muito porquê, né, fazer essa chamada. Então, é isso, fulltext é difícil por causa disso, porque são vários detalhes que você tem que lidar. Bom, e basicamente, agora só relembrando o que cada operação faz. O wait você vai ver se o valor a variável tem ali na mão é um valor que você espera mesmo. Você só vai dormir se o lock tiver pego por outra thread, né? Você coloca a sua thread numa tabela, numa wait table, assim, falando, eu vou dormir, me acorda aí depois. Você dorme, aí você acorda, você se remove da tabela e segue a vida. Você tá com o lock, aí você vai tentar pegar o lock, né? E, enfim. E o fulltext wake, você vai, para cada waiter naquele endereço, você vai acordar até que você satisfaça o terceiro parâmetro aqui, né? Até que você satisfaça quantos wakers o usuário pediu.
essa operaçãozinha. A gente só cobriu, eu falei que tinha 12 operações, a gente só cobriu o wait e o wake, porque as outras são casos muito específicos, muito otimizados de sincronias, tipo, diferentes. Tem muito código lá que é para Linux Real-Time, que é para lidar com herança de prioridade, para evitar inversão de prioridade. Então, mas isso aqui já dá uma ideia do Futex. E aqui é como meio que um diagrama, né, no tempo de duas threads. A primeira vai dar um wait. Então, você dá um Futex wait, você cai no kernel. E aí o kernel vai dar um schedule, que ele vai falar basicamente, tipo, processador, faz outra coisa da vida aí, que eu vou dormir, tá ligado? Aí a thread para de executar nesse meio tempo aqui, ela não executa. E enquanto isso, outra thread, ela tava com o lock na mão, ela chamou um wake, e aí no wake ele vai pegar lá na tabela de threads a serem acordadas e vai mandar um wake aqui. Aí essa thread vai sair do kernel e vai rodar, essa thread vai sair do kernel e rodar também. Então, esse é meio assim que funciona o Futex entre o kernel e o usuário. Sobre como ele guarda as coisas. Tem uma hash table global para guardar os Futex. Você vai ter lá vários buckets, você tem um lock por bucket, então você vai ter uma lista ligada, né, em cada bucket, apontando para os endereços que você tem. É claro, acho que vai aparecer já. Então, aqui nesse caso, eu sou a thread 42, estou esperando no endereço 942. Nesse caso aqui, eu tenho várias threads esperando no endereço 32, certo? Mas nesse caso aqui eu tenho colisão, porque é claro que a hash table não vai conseguir cobrir todas as combinações de endereço possível, então vai ter colisão, e aí a gente vai fazer uma lista ligada e vai colocar um Futex atrás do outro com a colisão. Isso gera alguns problemas para a gente. Primeiro que não é determinístico o tempo que vai levar para eu fazer uma operação dentro do kernel. Porque atualmente não tenho como saber qual o número de colisões que um bucket tem. E você tem um lock por bucket, né? Então os buckets em si não se atrapalham, mas você só vai poder... Tipo, se você tiver azar de cair num bucket super cheio, você vai ter que concorrer para pegar o lock desse bucket. Então, a implementação de Futex também tem tretas de concorrência. Para você ver a situação. Então, e essa lista também, ela não é uma lista ligada, não é um FIFO, não é uma fila normal. É uma lista de prioridade. Então, as tasks com mais prioridade vão ficar no topo da lista. As que empatarem vai ser uma fila normal. E as com menos prioridades vão ficar no final da fila. Porque dessa forma você acorda as de maiores prioridades. Então, o acesso ao bucket é o de 1, né? Porque é hash. Para você achar o seu waiter, você é osão de n, onde n você considera que são os processos rodando, porque, tipo, por acaso, se todo mundo, todos os processos rodando colidirem no mesmo bucket, né, todas as threads rodando colidirem no mesmo bucket, e só tem como, uma thread só vai aparecer uma vez na tabela, né, porque ela não consegue dormir duas vezes em um lugar diferente. Então, é osão de n para isso. Para você adicionar um waiter, você tem ordem de P, onde P é a prioridade, então você tem que descer até a prioridade certa e se adicionar lá. E para remover um waiter é o de 1. Você só pega lá o primeiro, que é o mais prioritário, e remove. Então, é assim que o Futex se organiza dentro do kernel, basicamente. Alguma dúvida? Beleza. Então, Futex são amaldiçoados. Só uma dúvida. Oi. Mas aí na hora de você remover... porque pelo que eu entendi, esses endereços são o que identifica um certo Futex, né? Exatamente. Então, por exemplo, você quer acordar o 112 ali, o endereço 112, então seria para o bucket dele, só que por coincidência caíram outros Futex de endereço no mesmo hash. Aí você vai ter que percorrer essa lista até chegar nele? Exatamente. Então, real, não é o de 1, não.
Deixa eu apagar aqui. Esqueci desse detalhe. Nos casos de colisão, você não vai ter odd 1, porque você vai percorrer, tipo, o fulltext, ele vai cair no bucket, né? A escola vai cair no bucket. Aí ela caiu aqui, só que ela não tem a garantia, né, de que o primeiro elemento vai ser o fulltext que ela quer. Então ela vai percorrer 1 por 1. Então realmente vai ser o número de threads no sistema. Real. Acho que, tipo, na real, o que... Tipo, a ação de encontrar o waiter é odd n, mas de remover realmente é odd 1, porque é uma operação de lista ligada. Então é só trocar um ponteiro. Entendeu? Nicolas? Ah, tá. Sim, pode crer. Então, na Pra real, procurar que demora, né? realmente remover é realmente odd 1, porque é só questão de atualizar um ponteiro. Ah, tá, pode crer. Você já tá no ponteiro certo e só quer tirar. Sim, exatamente. Você já fez o find. É só uma curiosidade também. Você sabe, tipo, se atualmente tem muita colisão disso ali? Tipo, é um problema que tá acontecendo no kernel? Em sistemas muito grandes é um problema de colisão. É um problema que acontece. Tanto que, se você for ver o código Futex, hoje em dia está melhor. Antes era pior porque o tamanho da tabela era fixo, independente do sistema. Então, imagina, você tem um servidor, assim, sei lá, com 64 cores, e você tem, tipo, 500 entradas, sei lá. E aí era muita congestão. E o que o kernel faz de dia, ele aloca dinamicamente a tabela de acordo com o número de CPUs. Eu não lembro se é o número de sockets ou o número de cores. Acho que o número de cores disponível no seu sistema. Então, quanto maior o sistema, maior tabela você vai ter. Então, essa questão está um pouco melhor das colisões, mas quem sofre mais mesmo com isso são usuários real-time. Porque o sistema operacional real-time, ele precisa de ser determinístico, ele precisa saber quanto tempo vai levar para fazer alguma coisa, sabe? E por causa dessas colisões, você não... Tipo, fica muito difícil fazer essa conta, sabe? Fica muito difícil saber quanto tempo vai levar as coisas. Você falou que ele aumenta o tamanho da tabela de acordo com o número de cores do computador, certo? Uhum. Mas eu não sei, provavelmente é assim mesmo, eu não sei. Mas, tipo, eu já vi que no Mesa, pelo menos, o que eles fazem é, tipo, o número de... Quando você adiciona um item novo, se passar do limite lá, eles fazem... Ele aumenta o tamanho da tabela e faz rehash de tudo que tá na tabela, entendeu? Ah, tá. Não, Não sei se é parecido. Mas, no caso do Futex, não. Ele aloca dinamicamente uma vez e ele não mexe mais no tamanho da tabela. Fica aquele Nossa. tamanho até o fim da parada. Então, se colidir muito, vai colidir muito e é isso aí. Faz o número de cores. Nossa, porque, tipo, tem processador que tem 8 threads por core, assim. Acho. Então, a função chama num próximo CPU. Aí eu não sei se ele leva em conta o número de threads de cada core, assim. Eu não sei também. Mas, enfim, Nicolas, você me lembrou de uma coisa interessante. É que como eu identifico, tipo assim, eu vou chegar, né, eu vou comparar os futex. Qual um jeito de eu identificar unicamente, acho que identificar já unicamente, qual de identificar um futex no Marte Futex? Como eu sei se esse futex é meu ou não? Qual propriedade daquele endereço me diz se o futex é meu ou não? Porque, tipo assim, address por address, você não pode usar, né? Porque tipo, a gente tá falando de memória virtual, então duas threads podem ter certeza de que elas têm o endereço 112, por exemplo. E aí, como vocês acham que dá pra resolver isso? Pelo número da thread? Que deve estar associado ao processo, né? Beleza, pelo nome da thread. Mas aí, se outra thread quiser dormir naquele futex, ela vai ter um número diferente, né? Então, na hora de ver na tabela, vai ter um número diferente. Tipo aqui, por exemplo. Aqui a gente tem a thread... cara, acho que... Eita. Aqui a gente tem a thread 84 e a thread 18. Elas estão no mesmo endereço. Então, isso não funciona. Então, o que o kernel faz, ele vai fazer
ele vai criar uma estrutura de dados para pegar informações que identificam unicamente aquele endereço. Se for, o Futex tem uma otimização que chama Futex Private, que é quando aquele Futex só é usado por trás do mesmo processo. Nesse caso, você só usa o endereço mesmo, você usa basicamente só o endereço, porque dentro de um processo, né, não tem como ter duas coisas diferentes no mesmo endereço. Então você vai usar o endereço mais o ponteiro da sua struct, tem uma struct que chama mmstruct, que é a estrutura de gerenciamento de memória de um processo. Então você usa esses dois dados para ter esse identificador. Só que se for shared, se você está lidando com memória compartilhada, você tem que realmente buscar o endereço físico daquela variável. E aí tem toda a treta de mapeado, não mapeado. O caso shared é um caso bem mais complexo. Mas, enfim, você tem que ter um trabalho extra aí no Futex para pegar essa informação, para conseguir fazer o hash de forma que todo mundo que tentar dormir naquele cara vai cair no mesmo bucket. Bom, então, a interface atual é muito, muito doida e tudo mais. Tem o caso do Futex UFD que eu falei que foi removido, mas tem coisa lá que não é usada hoje em dia, mas ainda está lá. Então, eu no trabalho fui tentar adicionar uma funcionalidade de novo no Futex, nesse cenário todo, e o cara falou, mano, tipo, não dá mais, tá ligado? Tipo, vocês ficam aí todo mês, alguém quer colocar uma coisa nova nisso aí, não dá. Vocês têm que dar um jeito de garantir que o F no Futex significa fast e não outra palavra que começa com F. Essa foi o que o cara falou, o mantenedor falou, o Thomas. Então, nesse contexto, que ele falou que não é aceitar mais features, ele falou, tipo, mano, arruma outra interface. E aí começou a desenvolvimento do Futex 2, que é o que eu tô trabalhando hoje. Que aí tem alguns artigos aqui sobre como tem no LWN, tem no Foronix, comentando sobre isso, de que foi proposto o Futex 2. É um trabalho de desenvolvimento, vai ter uma conferência aí do que é a Linux Plumbers daqui umas 1 ou 2 semanas, em que eu vou levar esse tópico à discussão. Então, alguém mandou uma mensagem? Então, tá aqui. Então, tipo, as coisas que eu falar aqui pode ser que, sei lá, vou da conferência, o cara fala, não, eu tava de mau humor só, tipo, na real dá pra colocar uma funcionalidade no Futex mesmo, pode ser que tudo mude. Mas o que a gente está fazendo agora é trabalhar em pensar numa nova syscall que resolva esses problemas. E eu tenho aqui um código bem simplificado de como seria essa syscall. Eu vou abrir também o código original. Então você pode ver que é um código tranquilo aqui de 4.000 linhas. E aqui é onde eu falei que ele escolhe o tamanho do Futex. Ele vai mandar, ele vai pegar a próxima potência de 2, que vai ser desse valor, que é 256 vezes não possible CPUs. E aí, cara, o que é isso aqui? Eu acho que é só o número de core mesmo. Number of online CPUs. Então acho que é isso aí, acho que é o número de core. Só que se você tem uma config lá small, que você pode só pegar 16 e tudo mais, e ela usa, para alocar essa hash, ela usa essa função aqui, que é muito diferentona, assim, não tem nada a ver com Camalloc, com Vmalloc, que ela vai... Isso aqui, na real, é um conceito bem antigo de boot memory, que até onde eu sei é uma parada desatualizada, assim, que não é um conceito que existe mais no kernel atualmente, mas parece que antigamente era alocar uma parada desse tamanho nesse estágio, porque, tipo, isso aqui, tipo, o systemd usa Futex, sabe? Então isso aqui tem que estar pronto, tipo, no primeiro instante. Isso aqui tem que estar pronto quando o init rodar. Então, para você alocar esse tanto de memória nesse estágio, tinha que usar bootman, sei lá, enfim, e usa init call, que, tipo, isso aqui, o core init call, você meio que garante que essa função aqui, Futex init, vai ser chamada bem no começo
do kernel. Então, eu criei aqui um stackzinho básico para mostrar para vocês como o funcionamento dele do kernel. Uma coisa importante de notar aqui, eu falei que o lock é por bucket. Aqui eu fiz um lock global mesmo, para ficar mais simples. Mas isso é horrível em termos de performance. Tipo, só pode operar um fulltext por vez, mesmo em endereços diferentes. Terrível. E eu usei a hashtable, a API de hashtable do kernel mesmo. Você manda hashtable.h, você ganha uma hashtable de graça lá. Aqui eles implementam a hash, não hash, né, mas implementam a estrutura na mão e tudo mais. Aí eu declarei uma hashtablezinha com 10 elementos lá. Não, na real isso aqui é 2 elevado a 10. Aí eu criei uma estrutura chamada fulltextData, que é para guardar todas as informações do fulltext. Então, aqui na hora que eu falei do mmstruct, eu vou guardar endereço fulltext e vou guardar taskstruct, é para eu guardar a estrutura da task, para quando eu for dormir eu saber qual task acordar. E a galit node é só o nó da hashtable. Então, vamos ver como funciona o wait, por exemplo. Eu vou chegar no wait, aqui estão os argumentos que eu falei. Aqui já são duas syscall diferentes, uma para o wait e uma para o wake, que não está mais multiplexado. Então, você vai receber o endereço do usuário, você vai receber o valor. As flags e o timeout não está sendo usado agora, só pelo exemplo aqui. E aí você vai ter, aí você entra e você já chama fulltext2prepare, que basicamente vai fazer algumas verificações, vai ver se o que o usuário passou está alinhado na memória, se é um endereço válido. Se access ok, basicamente ele fica se o endereço está no range correto, que ele tem que estar no range de memória do usuário. E se ele passar por tudo isso ok, eu vou construir aquele identificador do fulltext, que eu vou usar o endereço dele, e o ponteiro da estrutura de memory management, que é uma parada que é garantida que não vai desaparecer, assim, uma parada que não vai mudar enquanto a thread estiver rolando. Depois disso eu vou lá e gero um hash com esses dois valores aqui. Eu chamo o jhash2, é uma função interna do kernel. Aí, enfim, eu passo parâmetros aqui, não importa muito, mas vai gerar um hash também 32 para mim. Beleza. Se deu errado, retorna, acabou. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe o valor esperado, agora a gente quer descobrir qual o valor que de fato tem no user address. Não é simples você chegar e pegar o valor do usuário. Você tem muitas coisas complexas por trás. Mas, bom, no começo eu já faço um spin lock aqui, porque eu vou manipular a hashtable e tudo mais. Eu não quero que nenhuma outra thread do kernel manipule isso. E aí, como eu estou com o spin lock na mão, eu tenho que dar um page fault disable. Isso significa o quê? A diferença do splock no text é que o splock ele é basicamente um while true, assim, vai ficar rodando, rodando, rodando. Então, o splock é feito para coisas muito rápidas. E se a page fault está enabled, page fault, só lembrando que é quando você vai acessar um endereço, só que ele não está paginado. Ele não está na memória RAM, ele está no disco. Então, você desabilita a page fault, porque se ela estiver habilitada, você pode dormir. Porque na hora de resolver a interrupção de page fault, você pode dormir. A gente não quer isso. Então a gente desabilita a page fault. E a gente vai lá e chama isso aqui, chama getUser, que é basicamente salva para mim value o que tiver no user address. Depois que acaba, você dá um enable. Só que assim, eu desativei o page fault. Será que deu certo isso? Não sei. Eu não posso sair com esse value na mão achando que tá tudo bem. Porque pode ser que eu tenha batido numa memória que não estava paginada. Então, aqui no caso, né, 0 é sucesso e valor negativo é erro. Então, se deu ruim, cara, a gente vai soltar o hash, primeira coisa, e a gente vai fazer de novo. Isso aqui é um hackzinho que eu peguei do fulltext original, que é o seguinte, eu vou fazer de novo, só que dessa vez o page fault vai estar enabled. Eu soltei o lock e vou fazer a mesma coisa de novo. Eu vou lá, e se dessa vez dar errado, se dessa vez não retornar 0, é porque realmente esse endereço tá podre. Se realmente depois de você
resolver o page default, pegar a página e você não conseguir acessar esse endereço, significa que esse endereço é inválido e acabou aqui. Você passou um endereço inválido para o kernel não consegue usar isso, a syscall acaba aí. Se ele dá sucesso, a gente não pega o value, porque isso aqui é uma race condition. Você precisa garantir que só você está pegando o value. Você pode, se você pegar esse value, você pode ser que uma thread chamou um wake, então esse value já está desatualizado por causa do wake. Então você não pode confiar nele. Então se deu certo, você vai cair no do while, você vai fazer de novo. Você vai ficar fazendo isso aqui até que você consiga com sucesso pegar essa variável com page default disabled. E nisso aqui, como ele vai fazer o page default, no while o cache vai estar mais quente, né? Então você acabou de pedir pro kernel fazer isso, sabe? Então, com sorte, na próxima iteração você vai conseguir fazer isso aqui. Essa parte aqui é bem complexa. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Opa. Então, a gente conseguiu pegar o valor, finalmente. E a gente vai comparar. Se a gente comparar com o valor esperado e for diferente, a gente vai retornar um erro, que é o error would block. Ele é o mesmo valor do eAgain. Então, retornou, acabou aqui. O valor está diferente, então a gente não vai dormir. Caso o valor seja igual, a gente vai dormir. Então, a gente muda o estado da task para interruptible. Significa que a gente vai dormir e se alguém mandar um sinal, pode acordar a gente. A gente vai se adicionar na hash table. A gente vai adicionar esse campo aqui no task current, porque o waker vai querer saber isso aqui, qual o ponteiro da struct task. Aí a gente já pode soltar a tabela, soltar logo a tabela e dormir. O feasible schedule vai basicamente dormir a nossa thread. Depois dessa linha, significa que a gente acordou. Se a gente acordou, a gente mudou no estado para running. E agora a gente tem que verificar uma coisa. Pode ser que o scheduler, ele viu a gente lá, porque, tipo, pelo que eu entendi, não tem um jeito de você garantir que, tipo, o scheduler não vai te acordar nunca sozinho, sabe? Pode ser que o scheduler viu tipo, não tinha nada para executar, e você dormindo e falou, mano, roda aí. Então, esse caso é o caso do Spur. Você acordou. Qual a palavra para isso em português? Não sei, mas Spruce Wake Up, você acordou meio sem querer ali. Então, você vai verificar se você ainda está na tabela e se você tem um sinal pendente. Se for isso, você vai ter que. Você vai pegar o lock da tabela, você vai se deletar e vai se adicionar de novo. Porque nesse período aqui, pode ser que alguém tenha setado algum wake e a sua entrada antiga da tabela já foi usada já. Então você pega, se adiciona na tabela e dorme de novo. Mas enfim, se não for o caso, se isso não acontecer, beleza, a gente acordou, a gente retorna para o espaço de usuário. Que nem eu mostrei naquele gráficozinho lá no slide. É basicamente isso aqui. A gente entrou dentro, schedule, dormiu, acordou e volta para o usuário. Então, é assim que funciona o Fulltext Wait. Se alguém quiser perguntar uma coisa, é só chamar. Agora a gente vai ver como funciona o Wake. Basicamente, a gente vai fazer um Fulltext Prepare de novo, porque a gente vai descobrir qual o bucket que a gente vai operar. Aí a gente vai pegar um lock da tabela, e agora a gente vai direto para a hash table. Então, a gente vai pegar key 2, é isso mesmo. Key 2, a gente é uma estrutura fulltext data, onde a gente vai pegar algum valor da tabela. Então, primeiro a gente verifica, se a gente acordou tudo no que tinha que acordar, a gente dá um break, né? Acabou. Se não, a gente vai verificar, porque tem as colisões, né? A gente vai verificar se realmente é isso que a gente quer acordar. A gente vai ver se o address e o MM são iguais. Se tudo for igual, então beleza, a gente quer realmente acordar essa task. Então, a gente dá um get task struct aqui, a gente remove esse nó da hash table e a gente adiciona essa task aqui, que é uma task struct, numa wake queue.
Então a gente adiciona aqui na fila de coisas que eu vou acordar. Isso aqui é basicamente, tipo, ó, essa task aqui tá dormindo, eu vou acordar ela em breve. E você soma 1 no retorno, que é quanto ele retorna quantas pessoas ele acordou, né? Depois disso, depois do for, que você coletou todo mundo que você iria acordar, você solta logo da tabela, e você dá um wake up queue. Então, todo mundo que eu adicionei na fila vai ser acordado. Que é essa parte aqui, né? Wake up queue. Todo mundo que eu coloquei na fila, eu ponho para acordar, e a thread volta para rodar. Então, esse é um código mais básico, mais simples de como funciona um H-Wake do Futex no kernel. Alguma dúvida? Bom, beleza. Como eu disse, tipo, tem vários problemas, né, na apresentação atual do Futex, que é um monte de coisa muito complexo, e tem outros problemas também que a galera está querendo resolver há muito tempo. Começando por NUMA Awareness, que é basicamente quando você tem um sistema NUMA, você tem um sistema com um acesso à memória não uniforme, né? Você vai ter vários nós, vários sockets, vários cores, várias RAMs. Você quer garantir que você quer otimizar o uso daquilo, né? Você tem tanto recurso, você não quer ser penalizado pelo acesso de memória. Então, pensando num computador normal, assim, que não seja NUMA, você tem uma CPU, você tem a RAM, beleza. A Global Hash Table está aqui. Qualquer thread, qualquer processo vai ter o mesmo custo de acesso, normal, tranquilo, não é um problema. Agora vamos pensar no caso NUMA, em que você tem vários sockets, vários CPUs espalhadas, cada uma vai ter uma memória associada em que vai ter um acesso mais rápido. Então, por exemplo, se a minha hash table veio parar aqui, nesse nó do NUMA, qualquer outro nó que não for esse vai ser penalizado para acessar. Então, tipo, se esse cara aqui tá executando Futex e precisa ir lá pegar, vai ser muito caro para ele. Se ele só acessasse uma coisa aqui. Então, todo mundo, menos o nó que teve a sorte de pegar a hash table, é penalizado. E se você tiver um sistema com muitos nós, você tem muitos nós penalizados e só um tranquilo. Um jeito de resolver isso é tendo uma hash table local por cada nó. Então, você vai ter uma tabela por cada nó, e você, na interface do Futex, você vai ter que especificar onde que está, com qual nó você quer trabalhar. Porque as tabelas não vão compartilhar a informação, porque se elas compartilharem a informação, meio que vai matar o propósito, porque você vai ter que ter um jeito de sincronizar a informação entre os nós, você vai ter que ficar acessando memória do outro nó e tudo mais, então isso meio que mata a ideia. Então, cabe ao usuário fazer o housekeeping aí, cuidar que ele acessa a tabela que ele quer acessar. Então, esse é um problema a ser resolvido no Futex 2. Outro problema como eu mostrei, o Futex ele só trabalha com 32 bits, né? Só que tem usuário embarcado que não pode ficar alocando coisa de 32 bits aí a rodo. Então, e também, se você pensar que nem no exemplo que eu mostrei, a gente estava trabalhando com 1, 2 e 3, sabe? Tipo 0, não, na real era 0, 1 e 2, né? Tipo, que cabe tranquilamente no Futex tamanho 8. Então, tem vários usuários aí que querem tentar otimizar o uso de Futex e querem usar Futex tamanho menor. E também, se você tiver um Futex tamanho 64, você conseguiria, tipo, seria útil para variáveis de condição, onde o valor do weight seria, por exemplo, um ponteiro para uma struct. Então, isso é uma coisa também que a ideia é ser resolvida no Futex 2. Então, quando você for chamar o Futex, você vai passar na syscall uma flag falando o tamanho do Futex que você está operando. Determinismo, acho que eu falei bastante aqui. O Futex 2 também, idealmente, vai ter algum jeito de expor para o usuário quantas colisões tem em um bucket, seja, tipo, o usuário tem que ter um jeito de saber qual bucket que ele está operando e quantas colisões tem nele. Isso aqui também, eu não sei como vai ficar a interface disso, se vai ser, tipo, só um sysfs, assim, tipo, vai ser um arquivo em algum canto falando lá. Mas é uma coisa resolvida também.
E o mais importante que para mim, que é onde tudo começou, que é o Wait on Multiple Fulltext. Que, bom, na API do Windows tem uma funçãozinha que chama Wait for Multiple Objects, que é basicamente você fala, tipo, eu vou esperar nesse monte de mutex, o primeiro que liberar você me acorda. No Linux, a gente tem uma parada muito parecida com isso, que chama EventFD. Você consegue fazer um pull no EventFD, que você fica lá, você fala, mano, esses file descriptors aí... Tipo, o EventFD é para coisas orientadas a eventos, mas você consegue implementar sincronismo de lock nele. Então você fala, esses file descriptors aí estão todos fechados, estão todos com lock. Quando algum deles liberar o lock, você me acorda. Só que essa sintaxe não escala bem, e você tem exaustão de file descriptor também. Tipo, as distros elas setam um limite, sei lá, 6.000, uma coisa assim, de file descriptors abertos ao mesmo tempo. Então, a galera da Valve, junto com a galera do Wine, tentou emular isso com o EventFD e deu errado. Então eles falaram, vamos adicionar essa feature aqui, o Wait for Multiple Objects, no Proton. Esse mecanismo de simular o Wait for Multiple Objects usando Fulltext é o que a galera chama de F-Sync. Tipo, se você procura benchmark de jogo, você procura, tipo, dicas de como deixar o Linux mais rápido, sei lá, eles falam bastante de F-Sync. Que é justamente simular esse API do Windows usando Fulltext, porque as engines e os jogos, eles usam muito o Wait for Multiple Objects, eu não sei porque qual que é a carga numa engine de jogo que isso é especialmente útil, mas enfim, isso é muito útil para jogo. E a gente, tipo, eu e o Crisma da Collab, a gente desenvolveu uma versão dessa funcionalidade, que adicionava na interface antiga, que nem eu comentei, só que foi rejeitada, né? Ô, Tony, não sei se você viu, ou se você já falou, mas, tipo, alguém mandou no chat ali a pergunta. Pô, não vi não. Eu não tô olhando o chat não, gente. Então, mandou assim, a Camila mandou, no caso do acesso à tabela hash, você poderia repetir exatamente o problema? O problema em si é o custo para acessar uma tabela hash de um processador diferente? Coisa tá. Camila, você tá falando disso aqui? Dessa parte aqui, né? Cadê? Beleza. Então, é o seguinte. Cadê? Então, a primeira coisa, vamos revisar rapidinho. O sistema NUMA é um sistema que não existe acesso uniforme de memória. Então, um processo rodando aqui, ele não vai ter o mesmo custo de acesso à memória para qualquer endereço. Então, se ele acessar um endereço aqui, vai ser tranquilo, vai ser muito rápido. Se ele quiser acessar um endereço que está lá na outra RAM, vai ser mais caro. Nessa aqui vai ser mais caro também, nessa aqui vai ser mais caro também. Então é por isso que chama acesso não uniforme, porque é não uniforme no sentido de tempo. Então, diferentes acessos vão precisar de tempos diferentes, e, enfim, isso é ruim. Isso, tipo, todos esses acessos que não são do próprio nó vão demorar mais. Então, essa é uma penalidade de performance, né? Então, esse é o problema de ter uma hash table global, porque você tem uma porrada de nó que não tem a tabela e que é penalizado toda vez que tenta acessar essa tabela, penalizado no sentido de performance, né? Vai demorar mais para conseguir acessar aquela tabela. E para resolver isso, a gente coloca uma tabela local em cada nó, e aí o espaço usuário é responsável por garantir que todas as threads que estão rodando aqui vão acessar essa tabela, as threads rodando aqui vão acessar essa tabela, e assim por diante. Claro que vai ter alguns casos de... você vai ter um recurso compartilhado entre vários nós, e nesse caso tudo bem, você vai lá e pega e acessa outra tabela. Mas a ideia aqui é tentar reduzir bastante esse número de violações. Uma pergunta. Sabe quando uma thread é jogada para outro processador? Quando rola a migração, sim. Exatamente. O bucket dela não. O espaço dela no bucket também é transferido? Ou como funciona ali? Tipo. Então, essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que eu não sei, cara.
Isso é uma coisa que eu vou ter que descobrir nas próximas semanas, o que fazer nesse caso. Eu tava até conversando com o Gui, e falando com o Gui, a gente meio que chegou à conclusão que falar, mano, tipo, os passos de, tipo, se migrou, o processo não pode mais considerar válidas das entradas anteriores, e ele tem que se registrar na nova tabela. Porque eu acho, tipo, eu não sei nenhuma maneira não custosa de você fazer isso do kernel, sabe? Tipo, como é que o kernel vai acordar? Tipo, você teria que adicionar uma chamada de função dentro da parte de migração, em que vai para a tabela de Vutex e faz o hash, percorre os nós em busca para ver se tem uma entrada lá, sabe? Sim. Então, parece que lá do kernel, parece que é muito trabalho lá. Então, por enquanto eu considero que se tiver uma migração, ou se você sabe que você vai ter uma migração constante, você nem você faz um uso global, sabe? Você fala, tipo, sei lá, você tem uma task rodando nesse nó aqui, né? Só que você sabe que essa task vai ficar pingando toda hora, então você fala, cara, sempre se registra nesse nó aqui, independente do que acontecer. Usa essa, então você meio que faz um global fake, sabe? Você fala, tipo, cara, independente de onde você estiver, usa essa tabela aqui. Então você evita esse tipo de problema. Finalidade. Tipo, você abre mão de ter um acesso local, mas pelo menos você evita esse problema de ter que ficar se registrando nas tabelas. Sim. Então você vai ter que mexer no escalonador também? Para garantir que não mova? Não, tipo, para você fazer essas migrações assim, você vai ter que mexer no escalonador, ou não? Para eu migrar de um nó para outras coisas? Não, porque assim, quem vai trocar a thread de CPU vai ser o escalonador, não é? Ah, tá, sim. Então, tipo, isso é uma parada que, sim, seria escalonador, mas até onde eu sei, né, o Gui também me explicou um pouco disso, você consegue setar afinidade, né? Você fala, tipo, eu quero, tipo, o escalonador não me troca de nó, tá ligado? Então, eu acho que esse é um jeito, tipo, o kernel meio que já tem umas mecânicas de evitar migração. Então, acho que o caminho seria por aí. Acho que não precisaria adicionar uma coisa nova no escalonador, até onde eu sei. Posso só fazer um comentário nisso? Tony? Falei, mano? Então, essa parada de. Como a gente tá falando de arquitetura NUMA, né? Isso é bastante comum. Agora tá ficando mais comum com os processadores da AMD, né? Com a série Ryzen. Mas isso é muito comum, por exemplo, em computação de alta performance. E normalmente quando o pessoal está trabalhando com computação de alta performance, eles já estão fazendo afinidade com o processador por questões até mesmo de localidade de dados na aplicação. Então isso já é algo que se acaba não se preocupando, né? Nesse âmbito, pelo menos. Aí fica um pouco mais complicado quando a gente está falando de processador para o lado de consumidor padrão, né? Com os AMD. Mas pelo menos então. em aplicação de alto desempenho, isso já não é um problema. É porque quando você compra ali o computador com 20 sockets, você vai pagar também ali, você vai desenvolver uma aplicação para executar aquilo da maneira mais apropriada, né? E quando você compra o processador da Ryzen para usar no computador, as aplicações de usuário não estão prontas para isso, né? Elas não vão saber lidar com toda essa questão de afinidade. Tipo isso, né, Gui? Exato. Inclusive, eu acho que você consegue achar vários artigos falando, focando um pouco só em jogos, por exemplo, de alguns jogos que estão com problemas de desempenho. Não no Linux, né, mas eles avaliam mais a parte do Windows, mas porque o escalador do Windows não consegue lidar muito bem com isso, né? Porque no NUMA. Ele migra muito, assim. Ele migra muito, os jogos ficam com problemas de consistência de desempenho ao decorrer do tempo. Pode crer. Mas tipo, pensando do lado do servidor, você vai comprar, como você falou, sei lá, uma placa-mãe com, sei lá, uns 4 sockets, acho que já é até bastante. E você quer botar várias VMs em cima disso, na maioria das vezes você vai querer colocar suas VMs numa node, né? Então você acaba não tendo mais esse problema. Mas enfim. Pode crer. Então, falando isso também, tipo, nessas questões, a ideia, tipo, a gente vai ter, tipo, no Flex 2, ele vai ter que ter suporte a tabelas globais dessa maneira aqui, porque tipo, essa é uma ideia legal também de você poder, tipo, só, tipo, desencanar essa complexidade. Então, falar, cara, eu quero uma tabela global, que nem antigamente, não me venha com tabela local.
Então, isso meio que resolveria o problema desses numas domésticos, sabe? Você não teria essas penalidades, especificamente do Futex, né? Para essas CPUs domésticas, assim. Então, a ideia é que seja configurável. Valeu. Bom, então, é isso que a galera chama de F-Sync, que é usar o Futex para emular isso. E o Clisma, a gente desenvolveu um patch que adicionava essa funcionalidade na implementação atual do Futex. Ela foi recusada, né, por todos os motivos que eu falei, mas isso não impede ninguém de usar essa implementação. Então, o SteamOS usa essa implementação, tem lá no kernel. O Manjaro também aplicou o nosso patch. Os kernels customizados aí pela comunidade, o Zen, o Licorix, o Showmod, todos eles também aplicaram patch. Então, se você quiser usar essa funcionalidade do Futex hoje em dia, você precisa ou compilar seu kernel, ou usar uma dessas distros, ou baixar um kernel customizado. E qual que é a ideia dessa funcionalidade, né? Você pensa assim, que atualmente, como você faz, né? Você tem várias tasks para fazer, e todas essas tasks são tasks críticas, com sessão crítica. Então, só uma thread pode fazer de uma vez só. Hoje em dia, você tem que escolher uma ordem. Então, você fala assim, eu tenho 4 trabalhos para fazer, eu vou fazer na ordem 1, 2, 3 e 4. Então, você vai lá e começa a fazer. Você começa aqui, esse lado aqui você não está fazendo nada, né? Esse lado que você está trabalhando de fato. Então, você começa aqui esperando o lock, aí soltou, você faz o trabalho. Aí aqui de novo, você espera o lock, soltou, você faz o trabalho. Aí imagina que, por exemplo, você está fazendo essa ordem, você está aqui esperando 3, mas durante esse tempo todo o 4 já estava solto já. Então, esse tempo todo que você ficou esperando 3, pensa que tem muita congestão, tem um monte de pessoas realizando o trabalho do 3 ao mesmo tempo. E não tinha ninguém usando 4. Então, que nem eu disse, o tempo dentro de um lock é um tempo jogado fora, é um tempo que você não fez nada. Então, o tempo que você ficou esperando, que você não fez nada, sendo que o 4 estava vazio esse tempo todo. Então, o wait multiple é justamente nesse caso. Justamente que você não tem uma ordem, você quer realizar vários trabalhos, mas eles não têm nenhuma ordem importante entre si. Então você fala, cara, eu vou esperar no 1, 2 e 3. Quem acordar primeiro me chama. O 2 acordou? Beleza. Fiz o trabalho 2. Eu vou de novo dormir. O 1 acordou? Beleza, vou fazer o 1. Aí, vou fazer o 4, vou fazer o 3. Então, a ideia é otimizar essas tasks, esse tipo de carga de trabalho, né, que a ordem não importa. E, enfim, como eu disse, isso acontece muito em jogo, no Windows. E a forma mais otimizada que a gente conseguiu de fazer isso no Linux foi justamente adicionando essa funcionalidade no lado de kernel. Aí, enfim, ficou tudo bem mais rápido. Então, eu acho que é isso. Aqui eu coloquei vários links para quem quiser aprender mais sobre Futex. E eu coloquei, inclusive, o link da Slane aqui. Opa. Eu coloquei um link da Slane porque ela fala sobre Futex numa aula dela aí, em bom português. Mas o mais importante de todos é esse cara aqui, que ele explica justamente todos os problemas e todas as dificuldades de escrever Mutex usando Futex. Bom, então é isso, gente. Perguntas? Eu tenho uma pergunta que, tipo assim, você falou que eles não aceitaram no patch no kernel ainda, né, no upstream, né? Certo. Você tem algum plano, tipo, para fazer isso funcionar no upstream? Ou... O plano é o Futex 2. O plano é justamente o que os artigos que eu coloquei aqui, que é justamente escrever Futex do zero, que inclua que resolva esse problema de NUMA, resolva o problema de predibilidade e resolva também o problema de wait multiple. Então, tipo, na conferência que a gente vai ter de conversar com os mantenedores, né, para traçar um plano melhor, mas por enquanto é isso, esse é o plano. E você está mexendo com isso agora? Estou mexendo com isso agora. Essa é a minha task atualmente no trabalho. Desenvolver essa possível, provável futura syscall
que seria o Futex 2. Você pode voltar no código? No wait? Aqui? Né, só que eu acho que é no wait, esse daí é o... Estamos aqui no Wait. É no while, acho que é do while. Então, eu fiquei bugado porque, tipo assim, você pega, desabilita o page fault, ó, você pegou o spin lock, então você tem que ser rápido nisso. Aí você dá você desliga o page fault pra você não dormir e esperar, tipo, vários milissegundos, provavelmente, e pegar o retorno. Exatamente. E aí, beleza, aí você vem aqui, vê se você conseguiu o negócio certo. Ah, não, mentira, tô maluco, você deu um spin lock. Ah, tá, entendi. É que eu achei que aqui embaixo você tava usando a mesma função, só que agora com o page fault habilitado, mas não. Não, aqui? Só que você deu spin lock, então não tem exatamente. problema. Então eu posso dormir, eu resolvo o page fall e aí eu volto e se tudo der certo, eu vou conseguir o endereço. Sim. Uhum. Beleza, mais alguma dúvida? A galera já deu algum feedback da interface que vocês pensaram? Ainda não. Quer dizer, um cara deu feedback sobre como eu usava o timeout, porque antigamente eu usava 32 bits para timeout, e aí 32 bits só dá até 2038, e aí eu tava fazendo uma mistura lá de 32 com 64, sei o que, o cara me ajudou a arrumar isso aí, mas no resto não. Aí de novo, a conferência também vai servir para isso, para coletar feedback sobre a interface. Porque esses problemas que eu mostrei aqui sobre Numa, tipo, você vai achar artigo no LWN, tipo, de 2005, tipo, de pessoas tentando resolver, sabe? Então, são coisas que as pessoas estão tentando resolver faz muito tempo. Então, tipo, tá todo mundo interessado, mas é muito, muito complexo você achar uma interface que todo mundo fica feliz e que não tem bug, que é fácil de manutenção e tudo mais. Faz sentido. E é isso que eu ia perguntar, se eles querem tipo, só uma interface mínima por enquanto, que seja possível de expandir assim, ou eles já querem que você crie a interface. Você acha que eles querem que você crie o Futex 2 já pensando, tipo, na maior quantidade de features possível, assim? Então, isso é uma coisa que a gente discutiu bastante também. Eu acho que tipo, se eu chegasse tudo implementado lá, eles vão ficar super felizes. Ia ser o jeito mais fácil de mergear, assim, se eu resolvesse todos os problemas do mundo sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ia ser mais difícil de revisar, porque tipo, esse código precisa ser revisado muito meticulosamente ali. Tipo, a galera vai detectar os deadlock no olho ali. Então, eu acho que o melhor para todo mundo vai ser começar com o básico, começar com o mais básico possível, com o H-Wake, assim, bem básico, revisar isso, aí, sei lá, merger isso, tipo, no kernel, mesmo se você mergir uma coisa, não significa que ela tá pronta, você tem, você pode colocar uma flag de, como é que é mesmo? Testing, sei lá, você consegue falar, tipo, para você compilar essa funcionalidade, você tem que habilitar a flag testing. Então, mesmo coisas mergeadas, algumas coisas não são para sempre, assim, se você fala que para compilar você tem que estar no modo de teste do kernel. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho, fazer aos poucos e também mergeando um core, assim, mergeando uma base única, a gente também consegue expandir para fazer um trabalho colaborativo, sabe? Tipo, pô, uma empresa faz essa funcionalidade, outra empresa faz essa, outra empresa faz essa, e vai mandando os patches separadamente, sabe? Porque no estado atual, não dá pra fazer isso, porque não tem nenhuma interface para você adicionar funcionalidades. Ninguém tá podendo adicionar nada, então. Exatamente. Tipo, tá travado e tá com esse bloqueio aí. Tipo, não dá pra adicionar nada porque não tem onde adicionar.
E não tem onde funcionar porque se deu também esse bloqueio. Provavelmente quando vocês puxarem, vai ter gente que vai querer ajudar também. Que tá dependendo disso também. Então, tipo muita gente quer esse mergeado, mas também muita gente tentou e não conseguiu, então, tipo, eu não sei, mas Justo. eu sei que muita gente quer, mas eu sei que muita gente desistiu, muita gente tentou e não conseguiu. Uhum. Então, o cenário ideal é justamente que todo mundo fale, pô, mano, é agora, tá ligado? Agora a gente vai resolver todos os problemas aí, vamos junto. Espero que seja isso. Mais alguma questão aqui? Eu vou compartilhar o slide, sim. Tipo solução você pensa para a CPU acessar uma tabela de hash na outra? Então, isso aí, a solução é basicamente adicionar na interface uma coisa assim, você passa você sempre vai ter que explicitamente falar com qual CPU você vai querer trabalhar. Então, e aí o kernel internamente já sabe resolver esse tipo de problema, de acessar uma memória que não está no seu nó. Então, se ele deixar isso explícito, que você tem que falar com você trabalhar, isso meio que está resolvido já. E assim que acabar, eu vou mandar os slides no grupo.